peço a Deus que eu possa falar aquilo que Ele colocou no meu coração. Que as vitórias possam ser através dos meus joelhos no chão, não através das forças dos meus braços, né, dos meus desejos, mas sim daquilo que eu necessito através de Cristo Jesus. Que possa chover bênçãos e mais bênçãos para mim, para minha família e para todos vocês. Oh, glória a Deus, que essa porta possa estar aberta, que a palavra nunca passe, que nós possamos passar o dia, não estamos mais aqui, mas essa igreja que permaneça eternamente. Que essa cidade, esse país, esse mundo precisa de portas abertas como essa, para que possamos aprender o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, já tem uns dias já que Deus tem colocado no meu coração a palavra sobre a história de Jesus e os discípulos em Emaús. Percurso. E o que aconteceu com eles? Está no capítulo 24, dos versículos 13 ao 35, onde Jesus acompanha, esses discípulos. Mas eu preciso, antes do texto, entrar um pouco no contexto, porque nós sabemos muito bem, que às vezes o texto nos traz algumas coisas, o versículo, mas a gente precisa também entrar no início do capítulo, porque vai contribuir, em nome de Jesus, para que aquilo que eu estou pretendendo, que Deus colocou no meu coração, para trazer para ele. Havia, inicia com aquelas mulheres, um grupo de mulheres onde se encontravam Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Elas, no primeiro dia da semana, levaram perfumes, especiarias, aromáticos, para poder pôr no lugar, passar sobre o corpo de Jesus. Mas chegaram lá, elas estranharam. Onde está Jesus? Cadê o corpo? Já estranharam quando chegaram, a pedra já não estava no lugar. Já tinha sido removida. E chegaram lá também não encontraram Jesus. Encontraram 2 homens com vestes brancas, claras como a luz do sol, que as questionaram. O que vocês estão procurando? Aquele que vocês procuram não está entre os mortos. Porque ele está vivo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Se lembra o que ele disse na Galileia? Ele falou isso. Ele falou sobre todo o tempo. Ele seria morto. É necessário que o Filho do Homem seja entregue ao pecador, ao poder dos homens pecadores, e seja crucificado e ressuscitado no 3º dia. É preciso. Ele disse isso. Então elas se lembraram dessa situação, do que houve, que estava escrito, que Jesus havia dito, e voltaram até os 11 discípulos. Mas eles também não acreditaram. Andaram com Jesus. Repreendeu Pedro. Afasta de mim, Satanás. E quando ele falou, ele ia passar. Contudo, eles acharam que era tolice o que elas estavam dizendo. Não acreditavam. Olha o ponto. Esses homens chegaram. Jesus andando com eles. Eu vou para a casa do Pai, onde há muitas moradas, preparar para vocês. E eles ainda não entenderam. Foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, e aquelas mulheres ali foram lá, viram, voltaram, falaram com eles. Pedro, contudo, levantou-se e correu até o sepulcro. Abaixou-se, olhou atentamente para dentro e viu que os panos de linho estavam vazios. Então ele voltou para casa
porque ele percebeu que de fato o sepulcro estava vazio. Pedro andava com Jesus. Também não tinha que estar, nem os 11. Ok. Mediante a isso, entramos agora na palavra. A história de Jesus e os discípulos de Emaús, um episódio bíblico muito conhecido, narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. O contexto acontece no dia da ressurreição de Jesus. 2 dos seus discípulos, um deles chamado Cleopas, estava a caminho da aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam percorrendo 11 quilômetros, deve dar daqui aproximadamente onde fica, andando para chegar nesse vilarejo. Estavam tristes, muito tristes. A tristeza os consumia. Eles iam conversando e estavam desanimados por causa dos acontecimentos recentes. A crucificação de Jesus, em que eles depositavam a esperança de que ele fosse o Messias que libertaria Israel. Olha a decepção. Jesus é o homem, é o filho, queria libertar Israel, foi crucificado. Que decepção, imagina? Você acreditar naquele homem, naquela pessoa, naquele ser, e ele foi morto, crucificado. Em certo momento, o próprio Jesus se aproximou e começa a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Estavam fechados. Então, Jesus, no caminho, começa a ensinar. Jesus perguntou sobre o que pensavam, e eles expressavam sua tristeza. Aí eles dizem assim para Jesus: você deve ser o único em Jerusalém que não sabe os terríveis acontecimentos. Você caminha com Jesus, não conseguia enxergar ele ressuscitado. Então, era questionado. O único. Você é o único que não sabe o que está acontecendo, as coisas terríveis que aconteceram. Aí veio o reconhecimento. Ao chegar em Emaús, os discípulos o convidaram a ficar. Durante a refeição, Jesus toma o pão, abençoa, parte e dá a eles. Neste momento, os olhos deles se abrem e eles o reconhecem, mas ele desaparece de repente. Quer dizer, é Jesus caminhando conosco. Nós não reconhecemos Jesus. Aí ele guardou no coração. Os discípulos perceberam, porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Que Cristo veio falando com eles das Escrituras, o que estava escrito no livro, desde o profeta Moisés. Mas, quando os nossos olhos estão fechados, não adianta. Quando você se vira uma pedra, você vira dono da razão da situação, deixa aquela tristeza te consumir aquele momento, não adianta. Nada vai fazer você enxergar. Nem o próprio Jesus. O retorno, cheios de alegria e ânimo renovado, eles imediatamente voltaram correndo para Jerusalém para contar aos outros discípulos que Jesus havia ressuscitado. Este evento é frequentemente interpretado como uma lição sobre a presença de Jesus, que é revelada na palavra, através da
comunhão, o partir do pão. Todas as vezes que há o partir do pão, é lembrança do sacrifício de Jesus. A passagem de Jesus e os discípulos no caminho de Emaús oferece várias mensagens e lições importantes para a vida e a fé. Começamos da seguinte forma: a presença de Jesus mediante o desânimo. O episódio nos mostra que Jesus se aproxima e caminha conosco justamente nos momentos de tristeza, confusão e desilusão. Os discípulos estavam desanimados, com as suas esperanças destruídas pela crucificação. A mensagem é que, mesmo quando os olhos estão impedidos de reconhecer, Ele está sempre conosco. O poder das Escrituras. Jesus começa a explicar o Antigo Testamento para mostrar como todas as profecias apontavam para o sofrimento, morte e ressurreição do Messias. O coração dos discípulos ardia enquanto ele lhes falava. A compreensão das Escrituras é fundamental para reacender a fé e dar sentido aos acontecimentos, mesmo aqueles que parecem ser trágicos. Mesmo aqueles que parecem ser trágicos. Através do poder da palavra, isso pode nos reacender, pode nos trazer o sacrifício de Cristo, nos trazer a presença de Cristo mediante a todo e qualquer momento. Então não ficaremos tristes na perda, na doença, no trágico, ficaremos, mas Ele está conosco sempre. O reconhecimento no partir do pão. Os discípulos só reconheceram Jesus no gesto da refeição, quando Ele toma o pão, abençoa, parte e o dá. Aí vem a lição para a tradição cristã. Isto aponta para a Santa Ceia, ensinando que a presença de Jesus é especialmente revelada neste ato de partilha. Ceia, comunhão e sacrifício. Nós tivemos semana passada o partir do pão. E é muito interessante aqui, acontece que em outras comunidades é preciso se passar por um ritual. Você precisa fazer uma preparação para que você possa participar assim. Aqui, Deus tocou no coração do nosso pastor, do nosso líder, e ele deixa isso à vontade. Aquele que se sentir à vontade, que reconhece o amor e o poder de Cristo, está convidado a participar dessa missão. Que é isso que nós precisamos? E Jesus, Ele quebrou os rituais. Não há mais ritual. Não há mais. Não. Só há necessidade do arrependimento. E da certeza de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Nós muitas das vezes nos desviamos, né? Mas você vai direto aqui, você vai sair em Benfica. Aí você vai lá no Monte Castelo, aí você vai lá, pega outro bairro, sobe esplanada, roda, vai lá no BR-040, vai lá em Três Rios, volta, passa lá em Dias Tavares, vai lá, vê o Flávio, vai, aí depois você pega o BR-040 para chegar em Benfica. Sendo o caminho só. Jesus nos convida todas as manhãs a estar com Ele. Mas também crucifica. O sacrifício já foi feito. O chamado à comunidade e testemunho. É assim que reconheceram Jesus. Os discípulos imediatamente voltaram para Jerusalém.
uma caminhada de volta de mais 11 quilômetros, para contar aos outros. A verdadeira fé não pode ser guardada. O reconhecimento de Jesus leva a um desejo irresistível de compartilhar a notícia, o testemunho, uma comunidade de fé. Nós temos aí, postado todos os domingos, a palavra, o pastor vem orientando, e nós possamos estar compartilhando, testemunhando. Se a pessoa ouvir um testemunho lá, em Dias Tavares, lá em Monte Verde, uma grandinha lá, uma pastora, Rosana, e o diácono geral, que está operando milagres, que a pessoa sai daqui a pé e vai para lá. A igreja precisa disso, nós precisamos disso, testemunhar. Que aqui nessa rua, aqui nesse bairro, existe uma igreja pequenininha, mas com calor humano, a palavra, o desejo enorme, e com a certeza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso para nós, está dito na palavra. Muito obrigado pelo testemunho, senhor. Nossa igreja funciona todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Espero que seja sempre bem-vindo. Se quer trazer família, as pessoas, as portas estarão sempre abertas. Muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe a senhora e toda a família. Continue firme na fé. O que podemos tirar para nós, para a nossa vida? Olhe para o desânimo de outra forma. Você pode olhar para o desânimo de outra forma. Se você se sente triste ou confuso, saiba que nesses momentos que você está mais próximo de ter um encontro transformador. É nesse momento quando você pensa que está fraco, onde você está. Você está no momento mais vulnerável. Tem que olhar para Jesus. Que eu estou fraco, você está olhando um amigo que não vai acrescentar na minha vida. Eu olho para o mundo, vou continuar fraco. Vou continuar desesperado. Vou continuar sem rumo. Continuar do mesmo jeito. Mas quando você olha para Jesus, ele não morreu por mim. Até para aqueles que os crucificaram, ele morreu por eles. Morreu de braços abertos. Busque o entendimento. Quando a vida não fizer sentido, volte às fontes de sua fé, a palavra. Perdão, senhor, está fechado aqui. Olha para cá, para a bússola, o caminho, aqui, está aqui. Esse é o caminho. Isso aqui é a bússola. Isso aqui é quem nos mostra o caminho, a verdade, a vida, as histórias, os testemunhos estão aqui. Nós temos que voltar para cá, para que possa novamente o nosso coração arder. Convide Jesus, convide. Assim como os discípulos, temos que convidar Jesus para entrar nas nossas casas, nas nossas vidas. Fica conosco, Jesus. Você levanta. Senhor, amanheceu. Faça parte do meu dia, Senhor. Me ajude, me dê entendimento. As provações são demais. As dificuldades são demais. Toda hora tem um colocando uma pedra no seu caminho. Às vezes até sem perceber, mas coloca. Um amigo de trabalho, um companheiro de trabalho, é um filho, é a esposa, é você mesmo. Na hora de falar uma coisa, você dá uma palavra equivocada, uma palavra mais áspera, mais dura. Você não faria lá fora, você tem mais cuidado. Aí em casa você se sente mais empoderado, mais à vontade. Essa semana eu estava vindo da rodoviária, na sexta-feira, tem um funcionário lá, um líder, Jefferson, e tem o Sr. José,
Dumont, Edson Dumont. Vem trabalhando com ele há mais de um ano. Toda sexta-feira leva ele na igreja, apresenta ele a Jesus. E ele, semana retrasada, ele deu uma boa notícia. Flávio, eu chamo ele de João 10. E o Jefferson, João 10 é o José, Santos Dumont, que levou o Jefferson para a igreja. E o Jefferson sempre brincou com o Jefferson. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele sempre. Mas irmão, eu esqueci, mas eu vou lembrar. Aí ele me deu essa notícia que o Jefferson, domingo passado, domingo retrasado, passou pelas águas. Falei, ô glória, maravilha. E o Jefferson veio no carro comigo. Estava lá chovendo, com agarrado, eu falei, se quiser descer comigo, te desço no centro. Ele comentou comigo, irmão, tá fácil não, hein? Bem que eles falam, quando a gente passa pelas águas, batismo, o negócio fica terrível. Como assim? Minha esposa teve que me chamar a minha atenção. Nossa, estava muito difícil. Ela me sentou comigo, sentando na cama. Você casado há quanto tempo? 2 meses. Eu, irmão, 2 meses casado. Seja bem-vindo. Uma semana, 15 dias, passo pelas águas, 2 meses de casamento. Tem muita água, você sabe de nada. Muita coisa, sabe de nada, não sei. Meu irmão, isso não é parado. É assim mesmo. As coisas vão vir para te perturbar, para te tirar. Mas fora, eu conversei com ela. Aí eu falei, quando a gente passa pelas águas, e é interessante que você fica mais empolgado com Jesus, começa a querer corrigir as pessoas, começa a achar que você é o cara. E não é assim que funciona. As coisas funcionam diferente. Mas você fica tão empolgado, tão cheio de si, porque é um mistério entre você, que não passa pelas águas, mas reconhece Jesus, e quando você passa pelas águas e reconhece Jesus, aí como você sente? Você acha que é um mistério. Minha vida mudou, agora tem que ser assim. Não, a partir do momento que você está com Jesus, sua vida transforma. Há uma mudança. Você já não é mais aquilo, você é outro. Mas nem por isso você tem que agir tão pouco. A palavra de Jesus é o príncipe da paz. A gente tem que ter um pouco mais de calma. Procurar um pastor, procurar uma pessoa que nos oriente, que nos fale, que nos dê entendimento. Ele falou, não, é isso mesmo. Nós oramos, aí abriu a palavra, aí veio o Salomão, que tinha que ter entendimento, discernimento, para que eu pudesse seguir. E nós abrimos o problema. É isso. Porque quando a gente não batiza, a gente fica naquela assim mesmo. Depois de batizar, não posso fazer. Não, você vai fazer o que você quiser. Mas sabe que tem consequências. Deus não te impede de fazer nada. Mas chega um tempo, há um trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente tem que querer. E mesmo assim, a gente fica seduzido por esse mundo. Porque o mundo oferece coisas que, aos nossos olhos, são melhores do que as eternas. Todo que morreu para ficar, não vai nada. Mas tem gente morrendo porque o celular foi roubado, ela corre, toma briga, aí toma um tiro. Tem gente que vai se soltar, o carro vai ser levado, sai na mão, briga, tampa na briga, não dá, toma um tiro, morre. E o carro fica tudo aí. A gente só leva o que a gente vê, o que a gente fez de bom. É isso, no livro da vida, está em Apocalipse, está tudo escrito. Aqueles que estiverem nas ressuscitarão para a sua vida eterna, por Jesus. Então, tudo que nós fazemos aqui, tudo, nós vamos prestar conta. Ela diz, não, eu fiz por causa disso. Não, é você, Deus. É você e Jesus. Acabou. A mensagem central é ressurreição.
que transforma o desespero em esperança e a dúvida em certeza, sendo reconhecido através da palavra e da comunhão. Nós temos que entender isso. É fundamental que possamos entender isso. Nós temos, o que eu gostaria que a igreja entendesse nessa palavra é a importância de abrirmos os nossos olhos, enxergarmos de fato o que significa, o que é bom para nós olharmos com os olhos da fé, abrir os olhos da fé, porque aqueles que estavam com Jesus, caminhando com Ele, estavam cegos. Imagina, eles estiveram com Jesus, andando com Jesus, Jesus falando a todo instante o que ia acontecer com ele, o que precisava acontecer. E mesmo assim, eles não entenderam. E nós que estamos aqui 2025 anos depois, como nós estamos uma manhã dessa, com esse tempinho assim, dentro de uma igreja, onde a pedra a igreja está montada em cima de Pedro, não é isso? O cabeça é Jesus. Pedro, Jesus mandou uma força de mim, Satanás, porque Pedro não queria que Jesus passasse o que passou. Ele precisava passar por isso. E Pedro, Jesus falando, ensinando, esses 3 anos ali, levando a palavra, morre, crucificado, morto, e eles não acreditam. Aquelas mulheres levantam de manhã para ir lá, no terceiro dia, com perfumes aromáticos, para jogar sobre Jesus. Gente, o discípulo caminhando ali, os olhos fechados, com Jesus. E nós? O que nos convence? O que nos dá a certeza que esse homem existiu? A palavra, o testemunho, a nossa fé. A irmã acabou de falar aqui agora. Vamos olhar para a nossa vida há uns tempos atrás, como que era? O que aconteceu na minha vida 10 anos atrás? Onde eu estava? O que eu estava fazendo? Alguém vai lembrar da roupa que estava? O tênis? O sapato? A bolsa? A mochila? Não lembro. Lembra só daquilo que aconteceu, daquilo que mudou a sua vida, daquilo que transformou. Então nós temos que olhar, abrir os nossos olhos para enxergarmos as oportunidades, valorizarmos o que temos hoje. Sabemos que eterno é só a glória de Deus. Nada. Se eu fechar os olhos de hoje para amanhã ou agora, eu sou muito filho. Carro não vou levar, casa não vou levar, conta corrente não vou levar. O dinheiro que estiver no meu bolso, alguém vai ficar com ele. E outra coisa, já houve falas de que as pessoas que estavam com dente de ouro lá arrancaram dele. Nem dente de ouro você vai. Olha, abre a boca, sem anestesia, sem nada. Vai sangrar, vai reclamar. Também. Isso aqui abre até o... tudo. Tênis, R$1.000, R$100, R$50, nem de tênis você vai. Vai com a meia, se não tiver com buraco. Se a meia não tiver com buraquinho, vai espantar os nossos filhos. E tem na Índia, os corpos são queimados. Você faz uma fogueira, põe um corpo lá dentro de fogo. E mesmo não tem um som de fogueira, assim, o cara recebe queimar os corpos. E outros são julgados no rio, apodrecendo anos e anos ali. O que eu vou lembrar? O que eu fiz, que eu achei que eu fiz de bom. Porque quem vai dizer que foi bom não é só Deus.
Se achar que eu fiz isso, eu fiz aquilo, fazer agora para mim, mas agora não é minha. A glória é a Deus. Fazer as coisas certas, formar que é minha obrigação. Estar aqui falando para vocês, agradecer essa oportunidade, é o mínimo. É o mínimo que eu posso fazer, mediante a tudo que Deus vem me dando a oportunidade. Porque Deus dá oportunidade também. Você só está aqui, você só faz o que você quer. Ninguém faz aquilo que não quer, obrigado. Porque nós sabemos o que é certo e o que não é. Mas quando você fecha os seus olhos e abre para o mundo, é só. Nós vivemos num mundo. Olha, a todo momento a mídia bombardeando. Olha o carro, olha a casa, olha a praia, olha a granja, olha as roupas, olha as lojas, o tempo todo. As novelas, as minisséries, os filmes, tudo enchendo o espaço da vida da gente, porque cheio de Cristo. A gente perde a oportunidade para 2, 3 horas assistindo um filme, depois assiste mais um, depois assiste uma série, acompanha. Mas quando vai falar de Jesus, a gente já tem resistência. Não estou falando para vocês não, irmão. Estou falando de mim. Do Flávio aqui. Já fica. Ah, não, vou ver aquele filme ali primeiro. Ah, não, vou ver aquele outro ali. Ah, não, depois eu vejo essa série. Porque o mundo é isso. Ele suga. Ele te corrompe. Mas a gente sabe que está errado. Sabe que está errado. Primeira coisa que você levanta de manhã, você não pega bem. Você pega o celular. Não cabe a sua cama. Deixa eu ver quem está mandando mensagem para mim. Ah, bom dia, 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tá, Deus te abençoe. Ah, não quer saber, vai para lá, você liga. Pô, não é possível, segunda-feira, a ver esse ponto para lá. É o dia inteiro. Mas, bom dia, meu querido, eu te amo, Jesus te ama. Bom dia, ô glória. É o dia inteiro isso. Vamos mandar uma mensagem de 3 minutos falando de Jesus. Nossa, 3 minutos. Misericórdia, depois eu vejo isso aqui. Ah, tá falando do PT. Ah, tá falando do PL. Ah, tá falando do PSDB. Ah, tá falando. Ah, o INSS. Ah, Jesus depois eu vejo. Ah, é isso o tempo todo. O tempo todo. Ah, aí vem aquelas mensagens telegrafadas, né? Tudo que você quer ver. Está ali, você está ali. Mas Jesus quase não aparece, porque aparece na sua, você preocupado com Jesus, diga amém. Aí você vai dizer, nem amém, você fala, ó, beleza. E aí, mas isso é o mal mesmo do mundo, gente. É uma coisa, é um vício, é uma dependência. Que a gente pode falar que, eu vou curar, eu vou parar com isso. Mas não é assim, não é da noite para o dia. É muita inovação. Aqui você perguntava para alguém, para o professor, você pergunta na internet. Eu te falo, Google, dá um Google aí, dá um net. Ali. Ajuda a gente a trazer a palavra, gente. Você está pensando, muitas das vezes, o resumo, o entendimento, você busca ali, aí você também tem que pegar na palavra. Vai lá, opa, é isso mesmo. O outro está dizendo isso mesmo. Eu posso aproveitar, você vai. Isso é gratificante. Porque muitas das vezes a gente pode até acompanhar uma novela, um seriado, uma coisa, mas muitas das vezes a gente tem que olhar aquilo ali como situações que a gente não deve fazer. Porque mostra lá novelas passadas, um cara aos olhos do mundo, aos abertos do mundo, com uma mulher e um amante de casa.
com as mulheres, ou roubando, matando, desviando remédios, aquilo tudo a gente tem que ver e aprender que nós não podemos fazer. Mas quando a pessoa olha nos olhos do mundo, aquele cenário, a casa no meio da praia que ele desviou, que ele roubou, o cara também quer. Aí começa a procurar alguma coisa na empresa para fazer, para que ele possa atingir aquele objetivo. Porque ele está com os olhos abertos para o mundo. Mostra um filme de adolescente, uma festa na balada, dançando, fumando, cheirando. Cara, hoje já não passa tanto isso. Mas você vê um filme. Aí, aquele adolescente, jovem, está dentro de casa, começa a acompanhar aquilo. Gente, opa, assim, muitas das vezes, a gente faz assim. Minha vida foi assim. Testemunho, Flávio, tem uma festa ali embaixo, vai ter, o pagode tem um lugar, Era assim. Então a gente tem que pegar e ver o que está sendo errado, e não, isso eu não posso fazer, eu tenho que ver, identificar e não fazer. Porque senão, a gente perde. Tem um ditado que diz assim, você, por causa de um torresmo, você perde o capado. Falei isso semana com o pessoal da madrugada. Às vezes por causa de uma situação boba ali, que você quer fazer, que errado você faz, você perde o casamento, você perde o trabalho, você perde uma amizade, você perde um filho, você é excluído de uma igreja, você é excluído de tudo. Você perde a bênção da sua mãe, do seu pai. Porque você, naquele momento, foi induzido aquilo. Porque tudo isso nós estamos estudados. Caminhando com Jesus, ele falou, mas meu filho, já está nas escrituras de Moisés, profeta, eu falei que ia acontecer isso, que essa morte está desse dia. Mas esse aqui é um posto terrível, o senhor conhece Jesus? Pelo amor de Deus, o senhor você estava? Está caminhando. Jesus falando com ele mesmo jeito. 11 quilômetros, imagina se você andar daqui a Benfica, do lado de Jesus, ele falando e você não enxergar ele, mostrando, te ensinando, o seu coração ardendo ali, e você não consegue enxergar. Onde está a sua fé, irmão? O que você está fazendo? Está do lado de Jesus aí. Está aí, ó. Príncipe da paz. E lembrei essa semana de uma situação de que o pastor, falando, que a gente ia procurando exemplos para trazer para a igreja, às vezes desconexos, às vezes conexos, às vezes dentro do texto, fora do texto, mas a gente vai lembrando de algumas coisas. E eu lembrei do pastor, quando nós somos questionados aqui na porta da igreja, o cidadão de rua, conhecido, eu lá do trabalho, fez um questionamento sobre um versículo de Apocalipse. O que diz no versículo tal de Apocalipse? Agora, João 14, 6 é ver, né? É o que a gente tem, eu não sei, mas estou na igreja, aí eu chamo o pastor. Pastor, chega aí, dá um help. Eu falei assim, não. A gente precisa ficar decorando a palavra para ficar falando. São os fariseus. Os fariseus que ficavam lá, lá Jesus, a palavra diz isso, olha que ela deu uma moedinha. Está dando aquilo que ela tem, não está se expondo. Você dá o que você, mas você se acha dono, você acha o cara. Jesus questionou ele. Jesus, quando estava com aquela mulher lá, que trouxeram essa dizer, ai Jesus, está aí, ó. Escuta, está aí, vamos fazer o quê? O que diz a palavra?
Jesus abaixou, escreveram alguma coisa no chão, e ele sabe, agora pegando Jesus, vamos ver. Pegou uma pedrinha e aqui. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Do mais jovem, dos mais jovens aos mais idosos, sumiram todos. Foram todos humanos. Aí quando Jesus olhou assim, falou: que aqueles que a condenam, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Não condenou. Hoje a gente vê a todo tempo condenações, julgamentos. Nesses últimos capítulos eu sei quanto, mas Deus sabe. Porque um versículo diz assim: se está pecando, você vai para o inferno. Mas quem é ele para falar que vai para o inferno? Quem vai para o inferno é só pobre. E o inferno é aqui mesmo, vai para a cadeia, vai ser educado, vai. E a gente fica brincando o tempo todo, nos apontando que a palavra diz isso, mas a palavra diz o quê? Jesus, a última pregação fala, o que Jesus falou nos 10 mandamentos? Quais são os 2 mais importantes? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ninguém ama ninguém. O tempo todo nós ficando na internet. Que aquele irmão pecou, aquele que para o inferno, aquele que não está na igreja, aquele que votar nesse, aquele que votar naquele, aquele, o tempo todo. E as pessoas, nós, da mesma forma que sentimos seduzidos, a gente vê aquilo ali, se a gente não buscar o uso da palavra, nós vamos nos tornar um fariseu. Vai ser condenado também. E Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar aqueles que o mundo condenava. Ele não veio para o médico, ele não veio para o dono de empresa, ele veio para os pobres, necessitados. Morreu, foi condenado, crucificado, morreu por nós. O filho do dono do mundo. Diz assim, legiões de anjos. Pedro cortou a orelha. Não é assim. Não é as suas armas. O orelite colocou no lugar. Apanhou. Levou soco. Cuspiram na cara dele. Bateram nele. Espancaram ele. Está escrito. Eu tenho que passar por isso. Eu preciso passar por isso. Porque tem aquelas pessoas lá que precisam entender que eu estou fazendo isso. Não, eu não tinha pecado. O pecado deles. Até por esses aí que estão. Meu Pai lhes abençoe. E a gente anda nesse mundo o tempo todo. Não respeita o chefe, não respeita a esposa, não respeita a empresa, não respeita a cidade, não respeita nada, não respeita o trânsito, nada, só respeita o que ele enxerga. É eu, mais eu e mais eu. Pronto. O resto é o resto. Quando eu falo de abrir os olhos, alguém já ouviram falar com certeza de Abrolhos? Abrolhos é um arquipélago na Bahia, é 70 quilômetros ao sul da Bahia, arquipélago. E ele foi tornado, ele se tornou o primeiro parque mundial da Marinha do Brasil em 1983. Por que Abrolhos? Eu ficava nisso. Abrolhos, o que é Abrolhos? Abrolhos.
Mas acredita-se que o nome Abrolhos seja uma concentração de alerta pelos navegadores portugueses devido aos perigosos recifes e corais. E o que eles diziam? Abrolhos! Abrolhos! Abra os olhos. Porque os recifes, quando você não abriu os olhos, a embarcação batia e naufragava. Outras estamos caminhando com Jesus. Não abrimos os olhos e naufragar. O desânimo, a tristeza vai nos consumir de tal forma que nós vamos naufragar. É quando você levanta a mão, você busca nas escrituras, busca na palavra, busca na comunidade, aquele ardor do coração. Já que não estou perdendo tempo na cama, vendo isso, vendo aquilo, nós estamos escutando a palavra, escutando o que Deus tem de melhor para nós. Não estou exaltando a mim, nem a qualquer um de vocês. Estou exaltando aquele que morreu por todos nós. Não estou falando nada de mistério, não. Estou falando o que o mundo faz comigo. Se faz com vocês também. Se há alguma semelhança, é isso. Mas o que a gente pode fazer para reverter isso? Abrir os olhos. Ou escolhermos naufragarmos. Ir para o botequim, como já vi, colegas meus, amigos meus, o filho, papai, não, papai, não tem dinheiro não. 2, 3 cervejas na mesa. Estou precisando do litro de leite. Paga uma cachaça para você, mas litro de leite não vou pagar. Ou então fazer como um companheiro nosso que trabalha na MAC fazia. Ele andava com o outro que pagava para ele beber. Mas ele tinha que concordar com tudo que o outro falava. Aí o outro falava assim, Imagina aí. Aí o tempo todo assim. Aí bebia até 10 horas da noite, aí ia embora. No dia seguinte, podia falar que não valia nada. Você não vale nada, Depois mais uma. É isso. Concordarmos. Ou estamos aqui reunidos porque um homem morreu por todos nós. Nesse nós todos aqui morrendo por ele. Não sei qual seria a proporção. Ele salvou o mundo e eu não poderei nem salvar o meu filho. Imagina. Eu quero morrer com meu filho. Se não for da vontade de Deus, não vai adiantar, né? Eu vi um depoimento uma vez de um cara que o filho dele estava prestes a morrer. O pai orou tanto, pediu tanto, que precisava do filho dele, queria ver, testando Deus, e Deus não deixou o filho dele morrer. Mas o filho dele foi um carro na vida dele. Então você não quis? Tá aí. O que você pediu. Então tem certos momentos que a gente tem até isso. Abrir os olhos para entendermos o que nós estamos passando. E você pode estar no velório, sofrendo. Mas se você estiver com Jesus, aquela luzinha, aquele ardor no coração, gente, tenho certeza que vai nos consolar aos poucos. Porque Deus é tão bom que Ele deixa, a gente tem que passar por aquilo, aprender, valorizar. Eu nunca perdi um filho, mas misericórdia de quem perde. E tem formas que se perde. A gente nunca imagina ali antes dos filhos. Nunca nem depois imagina antes. Porque a gente está preso nesse mundo. Então, gente, é isso. Abra-os! 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 Se você não abrir os olhos, naufrágio. E se você for lá visitar esse arquipélago, é o berço. Recife, Jubarques, tudo que lá acontece de melhor. Eu já fui lá na Bahia, eu não fui em Abrolhos. Mas eu penso, vou pedir a Deus, se for da vontade dele, eu quero ir lá conhecer essa época. Fala que é a coisa mais linda que se tem no Brasil.
Eu pretendo ir lá, ver esses olhos que Deus me deu, essa maravilha, que é muito bom. Amém? Então tá, vamos lá. Caminhando para o fim, né? O que eu queria deixar para vocês? Os caminhos do nosso Senhor, só quem ama percorreu. Só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou que estava numa praia caminhando com Jesus. Olhando o céu, viu sua vida passar. E olhando as marcas na areia, percebeu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. Imagina, você caminhando com Jesus, 4 pegadas, você caminhando na areia, você olha Jesus, 2 pegadas de Jesus ao seu lado. E olhando para as marcas na areia, ele diz: eu não entendo, meu Senhor. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as suas marcas, as suas pegadas. Por que o Senhor me deixasse só? Por que o Senhor me deixasse só? Os homens mais difíceis eu estou andando ali e não vejo as suas pegadas. Abra os olhos. Abra os olhos. Abra, enxergue, perceba. Sua casa não falta nada. Mas você tem um veículo para te levar, te trazer. Sua despensa está cheia. Seus filhos estão saudáveis. Você está empregado. Sua esposa com você. Estou passando dificuldade, não aguento. Abra-os. Eu não entendo, meu Senhor. Ele olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas. Por que me deixaste fora? Jesus respondeu: abre os olhos, gente, abre os olhos. Abra a mente, abre o coração. Jesus disse: os passos são meus, só meus. Jamais te abandonei. É que nos seus momentos mais difíceis de viver, nos meus braços, eu te carreguei. Palma para Jesus. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Mas a gente precisa sonhar, a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa entender. Até nesse momento que nós estamos aqui, é um momento de graça, de alegria. Deus abençoe, proteja e guarde todos vocês. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus continue derramando bênçãos infinitas sobre o senhor, sobre toda a sua família, no seu trabalho. Os desafios não são pequenos, não são poucos, mas Ele é contigo. Eu tenho certeza que os seus olhos estão abertos. Amém? Glória a Deus. O amor de Cristo esteja com todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém? Irmão, mais uma vez, obrigado pela presença. Nos dê a oportunidade de mais alguns dias sobre nos conhecer melhor, também com uma comunidade diferente, onde aqui se prega é o amor, é Jesus. Ok? Obrigado, pastor. Amém, graças a Deus. Obrigado, meu irmão Diácono Flávio, por essa mensagem que nos leva à reflexão, mensagem nos recomendando a abrir os olhos, o contexto real dentro da mensagem ali dos discípulos no caminho de Emaús. Precisava abrir os olhos, somente isso, né? Precisava abrir os olhos. E caminharam 11 quilômetros, né, para poder conseguir abrir os olhos, mesmo estando ao lado de Jesus. Isso muitas vezes acontece conosco. Jesus está conosco desde o início,
da caminhada, mas nós só vamos ver lá na frente. Então hoje, através dessa palavra, nós somos convidados a abrir os olhos durante a caminhada. Tem muita coisa aí fora, né? E isso leva à escolha. Vou falar aqui sobre céu, sobre inferno, né? Céu e inferno é uma escolha que todos os seres humanos têm. E é preciso ser realista. O céu é para aquele que crê. O céu é de Deus. Então, às vezes a gente vê pessoas questionando, né? Tem aí as religiões universalistas, né? Que acham que todos vão para lá, mas é a mesma coisa da gente dizer que todo mundo vai para pensar em um lugar bonito, né? Maravilhoso, que todo mundo fala bem, né? Mas tem pessoas que não querem ir. O lugar está lá, o lugar bonito está lá, mas algumas pessoas não querem, nem vão se esforçar, nem vão tentar. Isso é fácil de entender quando nós vemos num momento aí de uma desgraça, de um problema que acontece, às vezes um barranco desmoronando, uma casa por baixo. A gente ouve muito isso na TV, né? Nos jornais. Aquela família não quis sair do local. Uma escolha que ela fez. Então o céu também é isso. Muitas pessoas discutem, porque Deus manda uns, Deus então manda as pessoas para o inferno. Não. Aqui, dentro dessa palavra você pode compreender. Escolha. Alguns não querem abrir seus olhos, querem continuar na sua caminhada. Então é livre a escolha. Que eu volto a dizer, o céu é de Deus. E para nós estarmos, para eu ir na casa da dona Elisa, né, eu tenho que ser convidado por ela, eu tenho que criar comunhão, né, Denise, né, desculpa. Da Denise não é a primeira vez não, tá, gente, falar nisso. Ela esteve aqui conosco, ela veio de visitar a amiga dela, e ela veio aqui, hoje está retornando. Então, dona Denise, seja bem-vinda, viu? É um prazer ver que a gente, graças a Deus, somou na vida de alguém que retornou, né? Muitas pessoas passam pelo nosso caminho, mas só passam, outros retornam, porque graças a Deus, tenho certeza aí, vendo testemunho, a senhora já tem fé, né, para receber, e Deus abençoou aí a senhora. Então, escolhas, né? Então, nós só vamos ir na casa de alguém que nós gostamos, sentimos comunhão, nos aproximamos deles. E assim é. Então, nessa palavra que o nosso irmão hoje usou aí, essa metáfora, né? Abra os olhos para perceber. Às vezes você tem reclamado tanto, achando aí que está sozinho na caminhada, você só não está percebendo. Você só não está vendo. Muito comum isso aí nos filhos, nos casais, amigos, que às vezes reclamam da situação só porque o seu egoísmo, o seu jeito independente não te deixa comunicar, abrir o olho e entender. Ô, irmão Flávio, me ajuda aí, estou querendo ir lá em Cabo Frio, me arruma um dinheiro aí, entendeu? Às vezes a minha está ali do seu lado, você não tem coragem de... E é o que acontece em relação a Jesus Cristo. Muitas pessoas estão ao lado dele sofrendo. Ele está aí com as mãos estendidas, a Bíblia diz isso. Então, irmãos, que através dessa reflexão, muito bem colocada hoje pelo nosso diácono Flávio, abre os seus olhos, receba Cristo, vá recebendo Cristo, vá morar com Ele nesse lugar maravilhoso que Ele foi preparar para aquele que nele crê. E é para quem nele crê mesmo, porque quem não crê nele não precisa ir na casa dele, né? Não gosta dele, não crê nele, não confia nele. Então hoje, acredita no seu coração, não é sobre Deus ser mal, injusto, escolher só alguns, não. É sobre pessoas escolherem Jesus. É sobre pessoas abrirem os seus olhos
porque Ele já fez o que era necessário para que todo aquele que nele crê receba a vida eterna. Deus abençoe por essa palavra maravilhosa. Irmãos amados e amadas, esse momento também é um momento que nós continuamos, né, a nossa adoração, agora através da nossa oferta de amor, né? Em alguns lugares esse momento é um momento pesado, porque a pessoa pensa, meu Deus, agora quer dinheiro. Não, aqui nós não queremos o seu dinheiro, nós queremos que você seja abençoado com o seu dom de generosidade, porque você se sente abençoado, você quer abençoar com aquilo que você pode. Eu não posso. Amém, o seu dia vai poder. Então, para aqueles que podem, né, tem somado conosco, para que nós possamos continuar fazendo coisas boas, mantendo essa, em primeiro lugar, mantendo essa porta aberta. Em segundo lugar, fazendo as coisas boas que nós fazemos aqui, como ontem, quem não veio no culto dos jovens, mas eu não sou jovem, que pena, viu? Aqui a gente considera jovem até 100 anos, né? Você podia ter vindo, mas se você está achando que você já está mais, né? Então, aí não tem, né? A gente vai ter outra oportunidade. Um momento gostoso, depois nós tivemos aí uns comes e bebes gostosos também, porque com a sua generosidade a gente consegue fazer, né, um grupo que faz as coisas acontecer, é uma lembrança. Daqui a pouco está chegando aí mais um ano, mais um devocional para você refletir, tirar lições de reflexão. Fazemos com que a sua contribuição vem aí também o nosso retiro, gente, vamos no retiro é uma maravilha. Todo retiro acontece coisa boa, a gente ouve, a gente tem comunhão, a gente aprende a lidar mais de perto com a pessoa, conhecer mais de perto as pessoas, lidar melhor com as pessoas. Jesus tinha lá um retiro com aqueles 12 e com outros que andavam atrás dele. Ele não conseguia ficar sozinho, ele saía daqui. Quando ele chegava lá do outro lado do rio, estava a multidão seguindo ele, sempre se retirando ali com pessoas. Então você também pode ser abençoado estando ao lado de pessoas que você gosta ou vai aprender a gostar e ser abençoado. Amém? Então, vamos louvar o Senhor? Vem cá o grupo, vamos louvar. Enquanto nossos irmãos louvam o Senhor com cânticos, nós louvamos o Senhor com as nossas ofertas, com a nossa generosidade. É um dom, é uma graça que você tem da parte de Deus de poder contribuir e ser abençoado com a sua oferta, né? A sua oferta vai gerar mais e mais. O seu dízimo que você entrega, o que você já recebeu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Amém? E agora, para fecharmos, nós vamos estar cantando. Ele está chorando por quê? Por que você está chorando? O que está acontecendo? Está chorando? Deus sabe de tudo. Então gostaríamos muito que vocês, né, nos ajudassem, cantassem essa canção, esse louvor, para estarmos louvando ainda mais e agradecendo a Deus por tudo que Ele vem fazendo, né? Amém? Amém! Meninos e meninas, solta o som. Ô glória! Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais se esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os enganamentos que você já passou. E agora você está aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as
mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E hoje colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo já passou. Não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que quando vai passar, irmão. Cuida de você não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que onde você colocar a mão, Deus vai abençoar. Amém? Glória a Deus! Amém? Glória a Jesus. É isso aí. Deus vai te abençoar. Vou convidar aqui a nossa pastora Rosana para fazer a oração final, né? Essa oração, estamos agradecidos, né, pela presença de cada irmão aqui nesta manhã. Deus possa abençoar e fortalecer aqueles que por algum motivo não puderam estar, que Deus possa estar abençoando, né? Abençoar os ofertantes e que vocês possam cada vez mais ser prósperos em seu lar, em tudo que fizerem. Abençoar os aniversariantes deste mês. Ô glória! Vanessa, Nayara e Mateus, né? Deus abençoe a vida de vocês grande e abundantemente, né? Deus, né? A pastora Rosana sempre coloca ali no dia, né? Uma mensagem, né? Para a gente poder estar movimentando ali também, estarmos lembrando uns dos outros, né? Mas dizer para vocês, isso aqui não é só um momento, né? Nós realmente compartilhamos nesse momento a nossa gratidão pela vida de vocês, né? O irmão Flávio também, né? O aniversário dele, que falasse, né? Ele chora, né? O aniversário tá, dia 30, todo dia 30, só fevereiro não tem, né? Todo mês ele tem aniversário. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Já podemos começar a falar também no dia 21, você falou? 21 de dezembro. Já vai colocando na sua agenda. A gente sempre tem um momento final de confraternização, né? Então nós vamos ter um almocinho gostoso para a gente passar junto aqui esse momento e vamos ter o culto e depois estarmos juntos almoçando para encerrarmos esse ano entregando na mão do Senhor tudo aquilo que Ele fez por nós, sendo gratos pela sua presença em nossas vidas. Então coloca aí na sua agenda, não deixe de vir não, para que nós possamos ter esse momento maravilhoso juntos. Também aí com as ofertas, né? Normalmente esses momentos é uma oferta da comunidade
para nós desfrutarmos juntos, né? Tem lugar aí que você vai aí, é 30, 40, 50 reais. Aqui, como o Senhor diz, né? De graça dá, de graça recebeste, de graça dá. Glória a Deus. É o mínimo que nós podemos fazer para retribuir aquilo que com generosidade nós temos recebido. Então, irmãos, é isso, de que nessa semana você seja ricamente abençoado. Amém? O culto não acabou. É isso aí. Ele continua durante a semana. Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Vamos continuar louvando e agradecendo. E como o irmão falou, dedicando menos tempo às sérias ações, as séries, filmes, as novelas e mais tempo de qualidade para o Senhor. Amém? Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor seja para o coração. É bom estar aqui, né? Tive um tempo ausente por problemas de enfermidade, mas nós estamos aqui, tá? Graças a Deus. Vamos dar 11h30, os irmãos preparam que nós estaremos saindo, porque o nosso ônibus é meio-dia, tá? Meio-dia é parte. Mas estar aqui é bom, né? Na casa do Senhor. E junto com os irmãos, né? Que é a minha família, né? A família formosa, né? Há 10 anos juntos, né? Amém. Graças Nunca deixei de ficar longe, né? Agora, por esses problemas, pela dificuldade de morar mais longe, vou estar algumas vezes ausente. Mas ausente só no corpo, tá, irmãos? Amém. Mas ligados em espírito. Amém, irmãos? Amém. Vamos estar orando neste momento pelos ofertantes, né? Para dizimista, aquele que precisa que tenha as portas abertas. Coloca nesse momento do Senhor, né? Deus abre porta onde não tem porta. Vamos crer assim, né? Nosso Deus é todo poderoso, amém, irmãos? Vamos abrir os nossos olhos para isso. Saber que nosso Deus é todo poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está aqui diante de Ti as ofertas que Teus filhos têm trazido à Tua casa. Os dízimos que Teus filhos têm trazido à Tua casa. Abençoa, prospera, Senhor. Nós sabemos que tudo que tem entrado, Senhor, de dízimo, de oferta, tem sido revertido para fazer a Tua obra. Continua prosperando os Teus filhos na vida financeira, abrindo portas para aqueles que precisam de portas abertas de emprego, dando promoções para aqueles que precisam também de promoções de seus empregos. Senhor, repreende o devorador, repreende tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, cai por terra das nossas vidas, das nossas finanças, da nossa família. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos renovando, nos guardando, e em tudo, Senhor, nós possamos ter os nossos olhos abertos e agradecendo ao Senhor em todos os momentos. Abençoa grandemente, Pai, todos os recursos que têm entrado neste local, Pai, porque nós sabemos, ó Pai, onde está sendo colocado esses recursos. Amém. É para a honra e glória do Teu nome, Graças Senhor. É para benefício do Teu povo, Amém, Senhor. Senhor. Muito obrigado, Jesus. Também te pedimos que o Senhor lembre em paz para os nossos lares, guardados com a Tua presença, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar nessa semana nos renovando, nos fortalecendo e realmente, Senhor, abrindo os nossos olhos para que nós possamos ver além daquilo que nós enxergamos com os nossos olhos físicos. Nós possamos ver além daquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Nós só vamos ver se tivermos nossos olhos espirituais abertos, como foi falado hoje, Senhor. Precisamos andar com o Senhor e saber que o Senhor está conosco. Ter os nossos olhos abertos para isso. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo está conosco todos os dias. De todos os dias. Que tenhamos essa certeza, Senhor. Que eu traga essa certeza dentro do meu coração. Que a Tua igreja que aqui está reunida traga essa certeza. Que o Senhor está conosco. Aleluias. Haja o que houver, venha o que vier, Senhor. O Senhor sempre estará conosco. Por isso, nesta manhã, abra os nossos olhos, ó Deus. Alcance a nossa família, alcance aqueles que estão ao nosso redor, através da minha vida, através das nossas vidas, Senhor. Que muitos possam ser alcançados, ó Pai. Que a bênção do Senhor está sobre nossas vidas, ó Deus. E que nós possamos crer nisso. Andar, Senhor, como o Senhor andou, ó Pai. Ó, levando a Tua palavra, levando o bom evangelho da paz, anunciadores da paz, como diz a Tua palavra, que nossos pés caminhem
para levar a paz, ó Pai, onde precisar da paz. Ó, que nós sejamos pregadores, ó Pai, do Teu Evangelho, ó Pai. Em nome de Jesus, alcance este lugar, ó Pai. Vidas que não puderam vir, famílias que aqui estão reunidas também neste local, mas não puderam vir hoje. Alcance neste momento. E guarde os nossos passos, ó Pai, onde quer que nós formos. Que essa semana seja uma semana, Senhor, em que o Senhor possa estar renovando as nossas forças e agindo, Pai. Porque a Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Muito obrigada por tudo, Jesus. Abençoa cada um de uma maneira especial. Que nós saímos daqui hoje, Pai, renovados pelo Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que tens feito, Pai, por tudo que irás fazer. O Senhor é fiel. Aleluia. Estende suas mãos assim. Vamos receber a bênção que não é minha, mas é do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus Pai, Que assim e a seja. comunhão do Espírito Santo, Que assim seja seja. conosco hoje e para sempre. Amém. Senhor, amém. Oh, glória a Deus. Olha só aquele mesmo. Abençoa a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, eu esperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Os meus cérebros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre qual provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Eu esperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim é uma promessa. Eu esperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a direita,
Em tudo